Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em casa me acompanhando, você que está estudando para o concurso da Casan. Meu nome é professor Marco Ferrari e a gente vai trabalhar aí o conteúdo de administração para que a gente possa ir evoluindo nesse conteúdo. Esse primeiro momento da aula, tá? Nessa primeira aula, o que eu vou trabalhar com vocês? Vamos vir aqui rapidinho. Só antes de mais nada, meu nome, professor Marco Ferrari. E a gente vai discutir dois pontos fundamentais. A gente vai discutir TGA, ou a Teoria Geral da ADM. Isso aqui é fundamental porque a gente vai falar das escolas, tá no seu edital, sem sombra de dúvida. Aqui a gente vai fazer dois vídeos, o vídeo que a gente vai chamar de parte 1 e o vídeo que a gente vai chamar de parte 2. E aí depois a gente vai falar sobre processo administrativo, que também é fundamental para a sua prova, onde a gente vai estudar as funções e o processo administrativo. Aqui também a gente vai dividir em parte 1 e em parte 2. Então, quando você for entender o conteúdo, você vai se colocando nesse ponto. No final desse processo administrativo, parte 2, eu vou trabalhar exercícios comum dessas nossas 3 etapas. Ao final desses vídeos, você vai ter mais ou menos umas 3 horas de aula disponíveis para você. Então, só para que você possa se localizar, agora nós estamos na parte 1 do nosso querido TGA, certo? A gente vai evoluir com calma para que a gente possa ir compreendendo bem cada etapa desse processo administrativo. Gente, o nosso edital de administração, para os 2 cargos, tanto para o administrador, que é uma vaga, quanto para assistente administrativo, que são mais do que uma, a gente consegue trabalhar esse conteúdo de administração. Então, vamos tentar buscar conversar os conteúdos que estão entre si. Porque a banca que vai colocar a prova para a gente, que vai confeccionar essa nossa prova, é uma banca que eu particularmente acho bastante confusa. No final da aula, aqui na nossa parte 2 de exercícios, eu trouxe vários exercícios da própria banca e você vai entender quando eu digo para você que ela é uma banca um pouquinho mais confusa. Porque ela realmente consegue trabalhar o conteúdo de um jeito que me parece que é só dela. Então tenha bastante calma, bastante inteligência na hora de fazer as questões. Nós vamos com calma, primeiro teoria, depois a gente conversa com as questões. Aí. Foi? Foi. O conceito de administração, pessoal, é fundamental para que a gente possa perceber. Existiam 2 conceitos básicos que eram anteriores. 2 conceitos que são os mais estudados quando a gente fala o que é a administração. O primeiro conceito é o conceito do nosso professor Conceitos. É o conceito do nosso professor Chiavenato. Chiavenato. Que é isso que você está vendo na nossa transparência aí. Ed mais minister, que significaria uma certa direção, uma certa tendência à obediência. Aqui o professor Chiavenato ia entender que havia uma relação de obediência entre o dono do empreendimento e o administrador. Então a administração num primeiro momento, ela é entendida realmente dentro dessa relação dono e o administrador. Então você vai pensar que sempre que eu falar do conceito de administração do professor Hidalberto Chiavenato, você tem que compreender que havia um entendimento básico de que a administração era um elemento de subordinação. Percebe que aqui digamos assim, num primeiro plano, eu tenho o dono. E aqui num segundo plano, obedecendo o que o dono fala, eu teria o administrador. E aí faz todo sentido essa frase. Significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem. O administrador aqui, ele seria nada mais, nada menos do que um prestador de serviços. Um prestador de serviços. Essa é a grande lógica que a gente vai ter, da administração em um primeiro momento. Professor Chiavenato
é um conceito, é um professor muito importante para provas e concursos, assim como quando eu vou falar de administração em geral. Esse é o primeiro conceito que você tem que guardar. O segundo conceito que eu diria que é o conceito mais, não atual, não contemporâneo, mas é o mais utilizado, é do professor Maximiano. O que o professor Maximiano vai dizer para a gente? Vai dizer que a administração é um esforço de alto grau de racionalidade sinérgico. Mas mais importante do que isso é a compreensão do que é uma organização para esse autor. E depois esse conceito vai se estender para os demais autores. A administração nada mais é do que uma soma de pessoas mais recursos para o atingimento de um resultado. Então, Maximiano vai dizer para a gente que a soma dessas pessoas e desses recursos, através de um esforço sinérgico. O que é um esforço sinérgico, pessoal? É um esforço conjunto. Então, o esforço conjunto de pessoas mais recursos com alto grau de racionalidade. O que é racionalidade, pessoal? Racionalidade é quando você estabelece um fim e rapidamente, através do uso da razão, define um meio. Exemplos não faltam. Se você quiser emagrecer, cogite fazer uma dieta. Fazer dieta é meio. Fazer dieta é meio. O fim é emagrecer. Fazer dieta é meio. Fim é emagrecer. Troque o fim e racionalmente você consegue estabelecer outro meio. Troque o fim e racionalmente você consegue estabelecer outro meio. Se você quiser passar em um concurso, cogite o quê? Estudar. Então, isso é grau de racionalidade. Então, o esforço sinérgico, o esforço conjunto de pessoas mais recursos com alto grau de racionalidade, fazendo com que essa organização atinja um resultado que não estaria presente de forma autônoma. O que quer dizer isso? O resultado que eu tenho que atingir é um resultado que não estaria presente de maneira natural. Como assim, professor? Não entendi. O McDonald's não existiria se não fosse o esforço da administração. Não haveria nada no lugar do McDonald's. Então, o McDonald's não é um esforço natural, não é algo natural que aconteceu. McDonald's é algo que através da administração se criou, se implementou. Eu costumo dizer o seguinte: quando você entra num parque de diversões, que talvez é um dos melhores momentos para a gente conseguir tocar na administração, lá no Beto Carreiro, Hopi Hari, Disney, Universal Studios, tanto faz. Quando você chega lá, você percebe que aquilo tudo é um esforço de pessoas e recursos para que aquele resultado aconteça. Porque caso aquela administração, aquela organização não estivesse presente, nada daquilo existiria. Se não existisse uma administração, uma gestão do Parque Beto Carreiro, não haveria Beto Carreiro, não haveria parque de diversões, não haveria absolutamente nada. Então essa é a grande lógica. Então, para o professor Maximiano, a gente vai entender que o esforço conjunto, com alto grau de racionalidade, visando atingir resultados que não estariam presentes de forma autônoma, é o que ele vai falar, é o que ele vai chamar de administração. Esse conceito aqui é o mais utilizado, é o mais contemporâneo, é o mais, posso colocar aqui, é o mais
utilizado, sem sombra de dúvidas, porque ele é bem mais robusto, como você pode perceber, ele é bem mais robusto do que o conceito de chiavenato. Significa que o conceito de chiavenato desaparece? Não, não significa de forma alguma. Significa simplesmente que o conceito de chiavenato acaba sendo um entendimento um pouquinho mais simplificado e o conceito de Maximiano acaba sendo um conceito mais utilizado por ele ser de maneira mais robusta. O que eu quero que vocês guardem, pessoal, o que eu gostaria que vocês guardassem bastante é o conceito de organização, essa somatória de pessoas mais recursos para o atingimento de um resultado. O importante, essa somatória de pessoas e recursos nada mais é do que uma atuação conjunta, sinérgica, com alto grau de racionalidade. E esses resultados são resultados que não estariam presentes de maneira autônoma. São resultados que não estariam presentes de maneira autônoma. Certo, pessoal? Vamos além. Outros conceitos que também são comuns, aparecem bastante, e já que a gente está debruçado sobre o conceito de administração, a gente pode também compreender sem muita dificuldade. Stoner vai dizer que é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho e os membros de uma organização. Aí você vai entender de novo o conceito de vou usar o preto. Você vai entender de novo o conceito de organização que eu já falei para vocês, a soma de pessoas e de recursos para o atingimento de um resultado. Stoner vai dizer que administrar nada mais é do que planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas e recursos para que eles possam atingir aquilo que ele vai chamar de objetivos estabelecidos, mas você pode muito bem entender como resultados. Se quiser colocar aqui, objetivos ou resultados. Também temos autores que vão dizer que a atividade que utiliza o método das ciências para tomar decisões e estabelecer cursos de ações. Quando você compreender, quando aparecer para vocês o elemento curso de ação, você sempre compreende que existe um fim, você lembra disso? E existe um meio. Esse meio também pode ser chamado de rota de ação. Na sua prova às vezes aparece assim. Como também pode aparecer curso de ação. Curso de ação não é nada mais, nada menos do que, ao estabelecer um fim, um objetivo, ao estabelecer um objetivo, você vai criar um curso de ação para sair do seu mundo real, onde você está hoje, e chegar no seu mundo ideal, onde é o seu planejamento. Esse caminho aqui é o nosso curso de ação, certo? Nosso curso, pode aparecer nossa rota, pode aparecer também o nosso meio, certo? É a forma como você pretende sair de onde você está agora e chegar no seu objetivo. Então também nada mais é do que métodos da ciência. Também Maximiano falando o processo que tem como finalidade garantir a eficiência e eficácia de um sistema ou de uma organização. Quando aparecer o conceito organização, você guarda isso. A gente vai trabalhar o conceito de eficácia e eficiência mais para frente, quando a gente for falar de controle. Então, não nos apressaremos em relação a esse conteúdo, certo? Vamos lá. Agora a gente tem algumas abordagens. A gente tem as abordagens que a gente vai discutir em relação à administração. É fundamental, quando a gente discutir as abordagens, a gente ter em mente o que cada uma delas significa, o que cada uma delas tem e colaborou para o conceito da administração. São diversas abordagens, mas a gente estuda 7. São diversas as abordagens das mais distintos aspectos. Tem escolas que viraram escolas, tem abordagens que não viraram escolas, mas isso também não cabe. O que é importante, talvez, é se você for confrontar o nosso conteúdo de hoje com alguns outros professores que talvez possam ter passado para você, ou no ensino fundamental, ou no ensino superior, ou às vezes a nível de pós-graduação, você pode, não, professor, lá eu estudei 12 escolas,
Eu estudei 15 escolas. Tudo bem. Dentro da academia, você vai estudar diversas escolas e você vai ter, sem dúvida nenhuma, um bom aproveitamento. Mas para concursos públicos, o que é mais fundamental a gente compreender são essas 7 escolas. E aí eu vou colocar para vocês as 7 escolas. As 7 escolas. Aqui, pessoal, a gente está adentrando o conteúdo de Teoria Geral da Administração Pública, que é o que a gente chama de TGA. Se você comprou algum curso e não sabia o que era TGA, eu digo para você que não é nada mais, nada menos do que a Teoria Geral da Administração. Isso é TGA, tá? Quem é da administração tem bastante afinidade. Normalmente as fases iniciais de qualquer curso de administração vão compreender e vão falar sobre TGA. Mas quem não é da administração não precisa, não é obrigado a saber isso. Então, essa é a minha função aqui. A primeira, pessoal, é a que a gente vai chamar de teoria. Eu vou cortar a abordagem, porque pode aparecer abordagem como teoria. Mas é o aspecto clássico. O aspecto clássico. Dentro do aspecto clássico, a gente vai ter duas administrações. A administração científica. Com calma, pessoal, que a gente vai trabalhar isso uma a uma. E a clássica. Marco, se eu estudei a abordagem clássica, vou colocar a B aqui só para que a gente não fique sem pai nem mãe. Se eu estudei a abordagem clássica, eu estudei as duas? Sim. Você estudou os elementos comuns às duas, que existem. Sem sombra de dúvida, na abordagem clássica da administração, existem temas conjuntos. Mas você pode ter ido além, ter colocado uma lupa sobre os aspectos da abordagem clássica e ter diferenciado a científica da clássica. Então não confunda abordagem clássica com teoria clássica, não confunda a abordagem. Dentro da abordagem clássica eu posso ter administração científica, como eu posso ter administração clássica. Então não confunda uma sobre a outra. Tarefas. Com calma a gente vai compreender. A segunda escola, pessoal, é o que a gente vai chamar de escola humanística. Desculpa, pessoal, abordagem. Abordagem humanística. Na abordagem humanística, a ênfase está justamente nas pessoas, nos indivíduos, e aqui a gente vai ter uma teoria, a teoria das relações humanas. Aqui, normalmente, quando você trabalha a abordagem humanística, você trabalha essa teoria. Dentro dessa teoria, a gente vai ter aspectos relacionados à motivação, a gente vai ter aspectos relacionados à liderança, a gente vai ter aspectos relacionados à comunicação, e a gente vai ter o nascimento das primeiras teorias que depois vão ser trabalhadas lá em RH, ou administração de recursos humanos, ou gestão de pessoas. Elementos que se confundem na hora da prova, mas que a gente também pode entender de maneira distinta. Clássica e humanística. Depois, a gente vai além e depois de uma releitura da abordagem clássica, com elementos da abordagem humanística, a gente tem o que a gente chama de abordagem neoclássica. Olha, eu vou dizer para vocês, normalmente esse aspecto aqui, esses 3 aspectos são os mais utilizados. São os que mais aparecem. E na teoria e na abordagem neoclássica a gente vai ter a teoria neoclássica, que é a teoria que normalmente nós mais utilizamos dentro da administração. A teoria neoclássica também é entendida como a teoria mais contemporânea que nós temos em relação à teoria da administração.
Em relação à teoria completa da administração, a abordagem neoclássica dentro da teoria neoclássica de Drucker vai ser a que a gente vai estudar e que a gente vai utilizar mais comumente, você vai entender isso lá na frente. Depois da neoclássica, a gente vai para a abordagem... Opa, vou trocar a cor aqui. A gente vai para a abordagem estruturalista. Estruturalista. A abordagem estruturalista vai ter duas teorias fundamentais. A teoria da burocracia ou burocrática e a teoria burocrática e a teoria estruturalista. Trabalho, tarefas, pessoas, a gente volta para elementos fundamentais do trabalho de maneira mais ampla e aqui a gente fala da estrutura da administração. Não confundir estruturalista com contingencial ou sistemática, que são as duas mais de baixo. Não confundir. Assim como a gente não confunde a comportamental com a humanística. Pensa que a comportamental, ela tem elementos mais profundos. Ela está mais na frente, a gente está seguindo uma certa linha cronológica. Então, não confundir, a abordagem humanística, ela é bem mais, entre aspas, virgem do que a abordagem comportamental. Opa, caiu aqui. Vamos lá. Depois da abordagem estruturalista, a gente vai ter a abordagem comportamental. Abordagem comportamental, aqui diria que são as pessoas, aqui eu diria que são os comportamentos e é subdividida em outras duas teorias. A sua própria teoria comportamental e uma teoria, essa teoria bastante difundida de desenvolvimento organizacional, certo? Essa é a abordagem comportamental. Estou fazendo isso aqui, pessoal, e gostaria que vocês fizessem também no seu caderno, porque assim você tem uma visão diferente do que é abordagem e do que é teoria. Por mais que elas se conversem, eu posso estar falando de comportamental, mas posso estar falando da teoria de desenvolvimento organizacional. Existem elementos comuns, por isso que elas estão sobre o mesmo guarda-chuva, mas existem elementos específicos de cada um deles e por isso que são teorias distintas. Então, bastante cuidado. Como as questões da nossa banca, elas vêm de uma maneira bem confusa até certo ponto, eu gosto de dizer, ela é bem confusa, então tenha bastante compreensão sobre esses aspectos que podem gerar alguma confusão na hora da prova. Depois, a nossa abordagem sistêmica, essa talvez tenha sido a mais sistêmica. Essa talvez tenha sido a mais complexa de todas, de disruptiva. A gente tem elementos da matemática e elementos da teoria dos sistemas. Então a gente divide aqui em teoria matemática. Pouco difundida essa teoria, pouquíssimo difundida, e essa teoria sim, bastante difundida, que é a teoria de sistemas. Essa teoria dos sistemas, quando normalmente falar de um aspecto biológico dentro da administração, a gente vai estar falando da teoria de sistemas. Um aspecto biológico dentro da administração, a gente vai estar falando dentro da teoria de sistemas. E depois a gente tem, sétimo e último, mas não menos importante, a abordagem contingencial. Contingencial. Não confunda contingencial com estruturalista, tá, pessoal? Não confunda contingencial com estruturalista dentro da sua teoria, principal teoria. Teoria da contingência.
Teoria contingencial vai dizer que a gente não pode pensar só nas tarefas, a gente não pode pensar só nas organizações, a gente não pode pensar só nas pessoas, a gente tem que pensar em todo o contingente. A gente tem que pensar em todo o contingente. Então, essas são as 7 teorias relacionadas à administração. São as 7 teorias relacionadas à administração. Indico fortemente que você utilize um espaço no seu caderno e faça essa diferenciação. Eu faço, os slides sempre estão à disposição, mas isso não significa que vocês não têm que ter as suas anotações e separar o que é abordagem, do que é ênfase e do que é teoria. São 3 elementos distintos que é muito comum numa prova onde ele cobra tanta coisa e eu não vejo na sua prova a possibilidade de ele fazer um apontamento muito profundo dentro de uma dessas teorias. Eu vejo sim a possibilidade de ele utilizar esse aspecto amplo para lhe confundir, Falar por um exemplo que a estruturalista da teoria burocrática, ela é um aspecto da abordagem contingencial, ou confundir a abordagem com teoria. Falar que exista, por um exemplo, uma abordagem burocrática, quando na realidade é uma abordagem estruturalista e dentro da abordagem estruturalista a gente vai ter uma teoria burocrática, ou uma teoria da burocracia na administração. Certo, pessoal? Ou elementos talvez confundir humanística com comportamento. Aqui pode aparecer: ah, professor Marcos, estudei o 7, mas eu não lembro dessa comportamental não. E aqui também tem uma que você não colocou, a behaviorista comportamental, exatamente a mesma coisa. Behaviorista é a comportamental. Normalmente a abordagem é dentro da teoria behaviorista aqui, mas já vi cobranças de behaviorista aqui, como abordagem behaviorista. Behavior vem do inglês comportamento. Behavior yourself é uma expressão de comporte-se, certo? Então esses são os elementos da administração. Eu faço um corte na nossa aula agora e a gente volta na fase 2, onde na fase 2 eu vou passar elemento por elemento, descrevendo os aspectos principais de cada uma das teorias. Valeu, pessoal. Um abraço e continue comigo aí.